Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando para falar com vocês aqui, né, a respeito da disciplina de vocês, que é Direito Penal 4. Tecer alguns comentários a respeito da prova de vocês, tá? Estou gravando esse vídeo aqui de casa, então fatalmente você vai escutar aí um dos meus cachorros latir, o papagaio gritar, o passarinho cantar, mas de modo que eu acredito que não vai atrapalhar a nossa aula. Veja bem, vou até abrir logo o meu arquivo aqui. Enquanto isso, pessoal, enquanto eu abro o arquivo aqui, eu quero falar com vocês o seguinte: eu estive analisando a prova de vocês, não corrigi, né, como o pessoal falou lá na live do Google, professor, cadê a nota? Mesmo a nota tá aí. Lembrando a vocês o seguinte, o que acontece? Nós passamos algumas atividades, lancei a nota daquelas atividades, vou lançar mais algumas atividades agora no Unimestre. Nós vamos lançar fóruns, né? Mais produção textual e talvez algum outro questionário, mas de modo que para a nossa próxima prova, nós vamos começar hoje no artigo 232A. 232A. E uma observação, olha, eu percebi na prova de vocês, e eu deixei isso bem claro, cuidado para você não fazer cópia integral de livro. Muita gente fazendo cópia integral de artigo, mas eu tive que copiar o artigo. Não, beleza, o artigo você podia copiar, mas só corrigindo. Umas pessoas pegaram artigos, na verdade artigos de internet, o cara pegou o texto integral, tiveram umas 3 ou 4 respostas que eu consegui copiar, colocaram no programa de plágio e encontrei o texto idêntico sem tirar nenhuma vírgula. Então aí, meu amigo, né, fatalmente a gente sabe que não foi a sua resposta. É uma pena porque assim, né, você teve uma oportunidade de fazer a prova tranquila e acabou, né, copiando essa resposta de alguém, e você, né, a gente sabe que de algum modo você iria acabar fazendo alguma consulta, né, como disse uma certa colega de vocês. Na verdade seria mais para ter uma base, mas você teve muita base e acabou que não conseguiu modificar. Bacana? Pessoal, sem perder mais tempo, volto a dizer, se alguém tiver alguma dúvida, alguma situação, você precisa me mandar através do seu líder. Então direcione a dúvida para o seu líder vai me encaminhar essa dúvida, e no próximo vídeo, quando eu gravar falando da próxima aula, eu trago a resposta da sua dúvida. Então, de modo que eu recomendo, por exemplo, essa aula, eu estou gravando ela agora à noite, mas vocês vão ter ela amanhã, na quinta-feira, né, pela manhã, dia 23, é isso, né? Então, de modo que o ideal é que você assista a sua aula no dia e no horário da sua aula. E aí você anota suas dúvidas, me manda, porque quando for gravar o próximo vídeo, se já tiver gravado da aula seguinte, que vai ser sexta-feira, tranquilo, eu vou gravar um outro e vou sanar a dúvida do mesmo modo, tá certo? De modo que eu peço que venha por intermédio da líder. Por quê? Porque ela vai reunir todas as dúvidas em um dia só, em um e-mail só, uma mensagem só, e me mandar, porque senão fica meio complicado. Várias e várias mensagens, eu acabo me perdendo, não tenho como responder, e às vezes você manda uma mensagem, eu estou na rua fazendo alguma outra coisa, e aí acaba que eu não consigo te responder, e você pode até achar que eu fiquei de má vontade. Bacana? Pessoal, o que é o crime de promoção de imigração ilegal, que está lá no artigo 232A do Código Penal? Olha, primeira observação interessante de se fazer a respeito deste assunto é a seguinte situação. Nós estamos trabalhando ainda dentro do capítulo dos crimes contra a dignidade sexual, mas o que acontece? Em 2017, com a Lei 13.445, o legislador ele faz algumas alterações na lei, ele revoga o Estatuto do Estrangeiro, né, para instituir a lei de imigração, e aí o que acontece? Ele passa a disciplinar essa conduta, só que a maioria da doutrina entende o seguinte, entende que foi um equívoco do legislador o local onde foi inserido esse artigo. Por que um equívoco? Porque, veja bem, esse artigo ele foi inserido junto ali com os crimes contra a dignidade sexual. Você vai observar que no vídeo anterior, no áudio anterior, até a prova, nós estávamos trabalhando com crimes contra a dignidade sexual, ou seja, nós estávamos falando sobre casa de prostituição, nós estávamos falando sobre rufianismo, inclusive
depois do 232A, nós ainda temos alguns crimes envolvendo de cunho sexual. Nós ainda vamos falar do 233, por exemplo, de ato obsceno. Vamos falar ainda das causas de aumento de penas genéricas que tem lá no 234. Então, assim, foi uma colocação um pouco fora, digamos assim, a localização topográfica desse artigo foi fora do local correto. Mas não vai impedir que a gente venha estudar esse artigo. Isso aqui, quem assiste muito filme, vai lembrar daqueles filmes, né, onde existe uma pessoa e qual é a função dessa pessoa? A função dessa pessoa é atuar, é agir para colocar um determinado imigrante em outro local, em outra nação, em outro estado, tá? Soberano. Então, o que eu quero te dizer? Me permita fazer a leitura do artigo 232A, que diz assim: promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal do estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Meu amigo, nós temos várias figuras, mas eu trouxe para você apenas o caput nesse momento. Por quê? Porque o caput vai justamente dizer para você a parte inicial, a regra geral desse artigo. O que esse artigo quer tutelar? Esse artigo quer tutelar justamente o que? A soberania do Brasil, né? A soberania nacional, o que? A regulamentação do controle de entrada e de saída de pessoas do país. Só que o que acontece? Além disso, além da soberania nacional, esse artigo também ele vai vir tutelar o quê? Digamos assim, a relação institucional do Brasil com as outras organizações internacionais, com os outros estados. Por quê? Porque você vai ver que na parte final do dispositivo, o dispositivo fala o quê? Olha, ou também introduzir o brasileiro em país estrangeiro. Eu tive lendo vários livros de direito penal e assistindo, né, alguns cursos na época que surgiu essa alteração, e todos deram o mesmo exemplo. Qual é o exemplo? Aquele famoso coiote, né? O coiote, que é aquele agente criminoso que trabalha justamente com isso. Nós vemos isso muito na situação americana, né? As pessoas pagam, o Brasil, notadamente o estado do Espírito Santo tem muito isso, né? Muitas pessoas que saem de lá para ir tentar a vida no estrangeiro. Então, assim, é justamente aquele profissional, aquela pessoa que você contrata para promover essa entrada sua no outro país, ou também para que você traga ela de um outro local para o nosso país. Imagine você, brasileiro, né, promovendo por fins ilícitos a entrada de vários chineses para o nosso país. Ou, de igual modo, você produzir, né, promovendo de forma ilícita a entrada ilegal de vários brasileiros lá no estrangeiro, lá na China. Então perceba o seguinte, aqui a objetividade jurídica vai ser justamente essa, a soberania nacional, justamente relacionada a esse controle. Então compreenda comigo o seguinte, que o objeto material vai ser o que? O estrangeiro que entrou ilegal no Brasil, ou então o brasileiro que entrar ilegalmente em outro país, certo? Então, objetividade jurídica, soberania nacional, bem como a relação institucional das nações do Brasil com as demais nações, né? Porque você também não pode pegar não é porque você não tem nada de relação com a França que você pode atuar para colocar um agente ilegal lá, um agente que eu digo uma pessoa, tá? Outra situação importante que você precisa saber aqui, o objeto material vai ser o quê? Justamente aquele que entrou de forma ilegal ou no nosso país, né, no caso, ou entrou de forma ilegal no Brasil, ou o brasileiro que você coloca ele daqui para o estrangeiro. De modo que eu quero trabalhar com você agora o núcleo do tipo. O que é o núcleo do tipo? O núcleo do tipo, quando fala assim, promover, não existe uma forma correta de se promover, mas tome muito cuidado. Não existe uma forma correta
de promover, mas existe um objetivo específico para que essa conduta seja típica. Qual é esse fim específico? A finalidade lucrativa. Você perceba que nós trabalhamos alguns outros crimes em que a finalidade lucrativa, em alguns trazia uma pena de multa, em outros aquela finalidade lucrativa era indispensável, para outros a finalidade lucrativa era irrelevante, mas aqui no 232A a finalidade lucrativa, o lucro, a intenção de trabalhar com aquilo para oferir renda é indispensável. Bacana? Então veja que na parte final o artigo 232A fala justamente isso. Olha, promover por qualquer meio com o fim de obter vantagem econômica. Então perceba o que? Que promover no sentido de propiciar, providenciar ou viabilizar a entrada de quê? A entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou então a entrada ilegal de brasileiro em estrangeiro. Meu amigo, essa situação pode ser feita de qualquer jeito, pode ser feita pela via aérea, pela via terrestre, rapaz, loucura, até se você conseguir colocar o cara em uma caixa, imagine que você consiga uma caixa, né, uma caixa de madeira, coloca a pessoa que você quer promover a migração dela de forma legal, coloca ali dentro, tenta passar pela fronteira terrestre, e aí antes de você passar pela fronteira ali, o agente acaba sendo descoberto, né? Isso aí é até um exemplo utilizado por vários doutrinadores quando vai falar da tentativa. Mas perceba que pode ser de várias maneiras. De repente você providencia documentação falsa, declarações falsas, várias situações dizem que você pode trabalhar aqui. Então, por exemplo, você pode promover a entrada do estrangeiro com passaportes falsos. É uma forma? Você pode, tá? Adquirir passagens marítimas, passagens verdadeiras, mais um transporte clandestino. Então, diversas formas podem ocorrer isso daí. Tranquilo? Sujeito ativo. Cuida-se de quê? De um crime comum, um crime geral. Ele pode ser praticado por qualquer pessoa que não tem qualidade especial do agente. Lembrando o seguinte, que aqui ele pode, no sujeito ativo, agir por ação ou também agir por omissão. Por quê? Porque de repente ele tinha um dever legal de cuidado. Imagine aquele agente da fronteira, ele sabe que aquela pessoa é imigrante, está ilegal, alguém está promovendo aquilo ali, digamos, e ele tem pleno conhecimento, mas ele está junto, ele tem ânimos com o outro agente, ou seja, ele tinha o dever legal de impedir a entrada. Por quê? Ele é um agente, digamos, um agente portuário, é um agente alfandegário, ele teria esse dever legal de agir pela sua função, mas ele não age permitindo a entrada. Então, praticou o crime? Tranquilo, na forma omissiva, ele deixa de agir. Então, sujeito ativo, qualquer pessoa, lembrando que o agente pode atuar de forma passiva ou ativa. O que eu quero que você destaque aqui é o seguinte: nesse crime, querido, nós estamos punindo aqui, né, eu digo o artigo está justamente buscando punir quem? O artigo está buscando punir o agente que realiza a intermediação, tá? O agente que realiza a intermediação. Por quê? Porque veja o seguinte: o estrangeiro que vem para o Brasil de forma ilegal, tá? O estrangeiro que vem para o Brasil de forma ilegal, bem como aquele brasileiro que vai para o estrangeiro de forma ilegal, mas de forma autônoma. É autônomo, o cara consegue ir sozinho, tá? Olha, muito cuidado. Ou até mesmo aquele que se beneficia do serviço desse agente não responde por esse crime. Ele pode responder por outro crime lá na lei de imigração. Isso aí é fato, ele vai responder por algum crime. Então eu contrato uma pessoa para promover a minha migração ilegal. Bacana. Eu posso responder por alguma situação criminal lá na lei de imigração. Mas por esse artigo aqui, 232A, só responde o agente que promoveu a minha entrada. Então, o beneficiário
que consegue lograr êxito ou não responde por esse crime, ele pode responder por outra conduta tipificada lá na lei de imigração. Sujeito passivo será quem? Será o Estado, bem como a pessoa física também prejudicada por essa conduta. Não tem muito o que se falar nisso aqui. Então, sujeito passivo é a União, tá? Cuidado quando eu te digo que é a União, é a República Federativa do Brasil, é a soberania. Por quê? Porque aqui vai mudar muita coisa para fins de prova. Por quê? Porque agora a competência de julgamento desse crime é da Justiça Federal. Tá? Então não é crime para ser julgado pela Justiça Comum, é crime para ser julgado pela Justiça Federal. Elemento subjetivo. Fatalmente nós não temos modalidade dolosa. Não existe modalidade dolosa. Não tem, ou melhor, não existe modalidade culposa. Estou pensando em outra situação e acabei falando isso. Não há modalidade culposa, tá? Eu falei anterior, corrigindo, modalidade culposa não tem. Nós temos aqui uma modalidade dolosa e eu já até te falei sobre isso aqui. É o dolo específico de promover a migração, mas o dolo específico de promover a migração mediante finalidade lucrativa, money, real, meu filho. Compreenda que se o agente atua graciosamente, a família que se reúne, os amigos que se reúnem para realizar o sonho do camarada de ir morar no exterior, mas se reúne todo mundo ali e faz uma vaquinha, dá um pouco de dinheiro ou outro para o camarada poder ir e ele consegue lograr êxito nisso aí. Veja, promoveram a entrada ilegal, promoveram, mas não com fim lucrativo. Por quê? Porque eles estavam, na verdade, tentando realizar um sonho daquela pessoa e coisa e tal. O que eu quero te dizer é o seguinte: o dispositivo vai punir o cara que tem modo de vida disso. É negócio para ele. Ele está trabalhando mediante intenção lucrativa. Tá certo? Segunda situação importante. Então, não tem forma culposa, tem só no caso de dolo, mas é um dolo subjetivo específico, porque tem que ter objetividade lucrativa, porque se não tiver, não terá a configuração desse delito. Quando é que se consuma? Se consuma, e aqui a doutrina, eu vou utilizar até a classificação doutrinária de Rogério Sanches, que ele diz justamente que é crime material, ou seja, precisa do resultado naturalístico. Então vai se consumar com a efetiva entrada ilegal do estrangeiro no território nacional. E aqui território nacional, nós estamos trabalhando com aquele território com a fronteira física. Não estamos trabalhando com território por extensão. Então ultrapassou a fronteira, ultrapassou os limites territoriais, digamos, do Brasil e já ingressou no outro país, tranquilo, o crime está consumado. Se não ocorreu isso, nós estamos na forma tentada. Aí você lembra daquele exemplo que eu te dei da Caixa. O agente chega antes da fronteira, coloca aquele que contratou ele, né, para poder ter a promoção ilegal dentro de uma caixa, lacra tudo, mas na alfândega, ou melhor, ali na fronteira, ali na polícia de fronteira, acaba sendo descoberto, tá? E aí o agente não consegue ingressar. Querido, então, tentativa possível, consumação, tem que ter o ingresso no território estrangeiro, tá? E agora, como eu te falei, a competência é da Justiça Federal. Além disso, nós temos um crime de ação penal pública incondicionada. Então, ó, irrelevante o consentimento da vítima para promover essa ação ou não, é ação penal pública incondicionada. Bacana? Finalizando já, nós temos a figura equiparada, que mata você na prova, que a gente coloca lá para você descrever a figura equiparada, você coloca causa de aumento de pena. Eu já vi aluno colocar causa de aumento de pena, ele coloca tudo que você imagina, menos a figura equiparada. Meu querido, eu já dei uma dica diversas vezes. Quando eu te perguntar sobre figura equiparada, vá no dispositivo legal, vá no artigo e procure a seguinte expressão: incorre na mesma pena que. Na mesma pena incorre que. O cara está dizendo, olha, se você não praticou a conduta do caput, mas se você fazer isso aqui também, você vai responder por aquilo ali. Então o parágrafo 1º do 232A vai trazer a seguinte redação. Permita, parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem promover por qualquer meio com o fim de obter vantagem econômica a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Então veja que lá no caput nós temos o quê? Lá no caput nós temos a promoção ilegal
do estrangeiro para ingressar aqui no nosso Estado Nacional ou a saída de um brasileiro daqui para ingressar em outro estado. Mas agora aqui no parágrafo primeiro nós temos a outra situação, que é de que você promover a saída de um estrangeiro que está aqui para ingressar ilegalmente em outro país que não necessariamente pode ser o que? Aquele país de origem dele. E aí aqui pode ser, né, aquele estrangeiro que está proibido de deixar o país ou qualquer outra espécie de estrangeiro. Então se você promove a saída de um estrangeiro daqui do Brasil para ingressar ilegalmente em outro país, também responde pelo 232A. As causas de aumento de pena é o seguinte: se esse crime for cometido com violência, ou se submeter a pessoa a um tratamento desumano, a um tratamento degradante, isso sofrerá o quê? Um aumento de pena. Está lá no artigo 232, no parágrafo 2º. Só que aí tá tranquilo, porque é rol taxativo, né? Conduta desumana ou degradante, ou então com violência. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesses 2 últimos minutos finais do vídeo é para você entender o seguinte: que haverá um concurso material obrigatório. Vai ter concurso material obrigatório quando, lá no parágrafo 3º do 232A, vai dizer o seguinte: ele vai dizer para você que a pena das infrações conexas não serão desprezadas. Então veja, né, não com essas palavras, mas com a interpretação que eu estou lhe dando. Veja o seguinte: imagine que nesse percurso o agente que promove a migração realiza, além dessa promoção ilegal, ele submete a pessoa, digamos, a um tratamento, agora a redução, a condição análoga de escravo. Ele vai responder pelos 2 crimes. Se ele praticar uma tentativa de homicídio, ele vai responder pela tentativa, mais pela promoção ilegal. De sorte que um não vai absorver o outro. Os 2 serão punidos. 232A e a infração conexa. Certo? Soma as penas porque ele vai responder pelos 2. Isso está no 232, a linha A, parágrafo 3º, como concurso material obrigatório. Meus queridos, já te falei que a competência é da Justiça Federal. Então, em resumo, de migração ilegal é isso. É um artigo tranquilo. Recomendo que você proceda à leitura da literalidade da lei, porque você lendo, você vai identificar pontualmente tudo aquilo que eu te falei. Um forte abraço, bons estudos e até o próximo, querendo Deus.